Olá, mulheres à mesa. Em vista lá da enquete que eu fiz, né? Algumas mulheres votaram e eu agradeço, né? Por essa relação. É muito importante, é muito bom pra gente. Porque mulheres à mesa, sentadas à mesa, é para que a gente converse. Então não tem só uma pessoa que fale. Então é muito bom quando o grupo ele se movimenta e a gente consegue sentir, né, o que cada um tá tendo ali suas dores, para que a gente possa falar um pouquinho sobre isso. E esse mês eu quero falar um pouquinho sobre desânimo. Tem sido momentos, esse na verdade eu acho que eu vou falar isso para vocês, mas com toda certeza isso é muito para mim. Porque é natural quando a gente está numa determinada batida, que chega algum momento que a gente fica meio desanimado. E esse desânimo, ele pode vir envolto de várias coisas, né? Envolto de questões emocionais e pode mexer em tantas coisas. Mas tem algo precioso que Paulo fala em 2 Coríntios, no capítulo 4, a partir do versículo 16. E eu quero compartilhar isso com você. Te encorajar a não parar. Não desanima. Vai dar certo. Mas continua no seu caminho. Talvez mude um pouquinho algumas formas de fazer algumas coisas. Mas vamos ler um pouquinho? E diz assim: por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Quem é esse homem interior que ele está dizendo aqui? É o Espírito Santo. Então, às vezes na caminhada, o nosso homem exterior, que é isso aqui, né? Nossa carne, nossa mente, nossa cabeça, tá tudo muito cansado, muito confuso. Mas Paulo está falando assim, olha, por isso não desanimamos, porque contudo, ainda que o meu corpo esteja cansado, ainda que minha mente esteja cansado, eu tô aqui, ó, seguindo firme no espírito, porque o meu espírito está constantemente sendo renovado pelo Senhor. Então, qual é uma grande estratégia nesse momento? Primeiro é não parar. Não parar não quer dizer que você vai continuar na mesma batida. Se você está vendo que você está chegando num nível de exaustão, procura ajuda, né? A gente tem falado sobre isso, tem mulheres aqui maravilhosas na mesa, falando sobre partes emocionais, falando sobre exercício, falando sobre alimentação, falando sobre partes legais. Então, assim, olha que interessante, né? A gente tem acesso a informações. Então, não para, mas não é talvez o mesmo ritmo. Às vezes você precisa pausar, né? Ter um momento com você, né? Ver um pouquinho o vídeo das meninas que têm falado sobre autocuidado, porque às vezes é só uma questão mesmo de se olhar, às vezes fazer alguma coisinha, mas mais de tudo isso é voltar os seus olhos para o Senhor. Quando a gente volta os nossos olhos para o Senhor, a gente renova esse espírito. E a gente precisa entender que na caminhada, às vezes, em alguns momentos vai ser mais íngreme, outro mais plano, outro... Mas esse movimento vai sempre acontecer. Então, se a gente parar, a gente começa tudo de novo. Então, acho que ninguém quer começar tudo de novo. Então, tem que ter uma estratégia para não desanimar. E continuar. Talvez não na mesma batida. Às vezes eu preciso só dar um respiro, uma pausa. Eu faço aula de canto, né? E exerço isso principalmente na igreja onde congrego. E a gente teve uma música que a gente fez, que a gente ensaiou, que foi muito difícil. Eu não tinha toda a técnica que aquela música me exigiria de forma de preparo, né? Então, assim, o preparo que eu tive foi curto, e ela me demandou muita energia, ela me demandou muita respiração. E no início, como ela era uma música muito difícil, que me demandava muita respiração, o que aconteceu? No meio da música, eu já não conseguia mais cantar. Porque ou minha voz falhava e eu já não tinha mais voz, ou porque eu não tinha mais respiração, ou porque o meu corpo físico já estava tão exausto que eu não conseguia soltar notas. Então, assim, eu precisei pausar. Eu fiquei uns 2 dias sem falar, né? E olha que eu trabalho com público. Eu fiquei 2 dias sem falar uma palavra. E me preparando para aquela música que eu ia precisar de muito esforço. Mas observa bem, eu não parei de cantar a música. Eu só dei a pausa, foi uma pausa intencional,
para que o meu corpo ele pudesse reagir, né? Então minhas pregas vocais ficassem descansadas. Então, assim como aconteceu, né, nessa questão da música, às vezes pode estar acontecendo com você, às vezes não é para você parar, né? Não é para você desanimar, não desanima. É só para você respeitar talvez o seu corpo, respeitar o processo e principalmente criar estratégia para que e entender que algumas coisas vão demorar um pouco mais, outras um pouco menos. E ele continua assim, ó, porque nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Então, às vezes, dentro dessa situação, né, que traz desânimo, que traz inquietudes, que traz dores, o que a gente precisa lembrar? Que tudo isso está produzindo em nós. Então, há um fruto disso tudo. Eu costumo dizer que eu só posso... que toda vez, né, que eu passo por algo, eu acabo tendo autoridade sobre aquilo. Então, como é que eu vou hoje ajudar vocês, né? Como hoje eu vou falar de algo que eu não vivo. O que eu tô falando pra vocês são coisas que eu tenho vivido hoje. Então, assim, é muito bonito quando alguém vê o resultado, mas ninguém sabe do processo, né? Por exemplo, quantas vezes que eu gravei esse vídeo até que eu conseguisse mostrar pra vocês, porque ele não é editado. Quantas vezes eu precisei pensar no tema para trazer para vocês, porque as pessoas elas olham somente o que é aparente, mas e o por trás do palco, né? Na frente do palco tem uma pessoa forte, mas não, às vezes não. E aqui Paulo está dizendo isso, que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós, não é? Então produz para nós. Então assim, produz um peso de glória. Então produz, há um fruto que você está produzindo. Então não desanima, né? Quero reforçar isso, não desanima, não para. Eu sei que pode estar sendo difícil, não é fácil. Todo mundo tem alguma dificuldade em algum momento. Mas o que eu estou dizendo para você é o que eu tenho vivido. Então o que eu tenho vivido? Eu tenho vivido processos. E quando eles estão muito difíceis, né? Eu tenho amigos que eu posso às vezes chorar, às vezes eu posso pedir ajuda, às vezes eu posso pedir intercessão. E muitas vezes eu só quero conversar, só falar. Né? Eu tenho uma amiga que eu falo assim, eu não tô murmurando, eu só preciso desabafar. E ela fala, não amiga, é isso, a gente não tá murmurando, a gente precisa às vezes de um ombro que escute a gente sem julgar. Então encontre esse ombro, mas não desanima. Então assim, e ele fala assim, ó, no 18, não atentando nós nas coisas que se veem. Então, as coisas podem estar aparentes aos seus olhos, às vezes as coisas parecem estar em desordem, mas não se aparenta para isso. Pensa em uma coisa. O que era antes e o que é agora. Pensa em algo que foi bom, né? E para que você tenha esperança, porque nessa situação toda, o que eu vejo muito? A gente tenta fazer muitas coisas e aí às vezes a gente acaba se frustrando. E essa frustração tira a esperança. E nessa roubada de esperança a gente começa a criar bloqueios e não querer mais fazer o que estávamos fazendo, parar e não dar, né, desanimar. Então eu quero deixar para você hoje essa palavra sobre não desanimar, né? Que o nosso Senhor Jesus ele possa colocar uma injeção de ânimo no seu coração, uma injeção de ânimo na sua mente. Quando isso faltar, que você declare aqui, ó, como diz em 2 Coríntios 4, no versículo 16. Contudo, nosso homem interior se renova de dia em dia. Então, quando vier esse desânimo, que você declare que, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque pode falar assim, ó, ainda que o homem exterior se corrompa, ainda que as coisas não estejam da forma que eu queria, ainda que, contudo, o Senhor ainda é bom. Então, que você não desanime, não pare. Esse mês eu quero falar muito sobre... Eu vou trazer vários textos para que a gente não desanime. Então, assim, sabe aquele negócio? Ninguém solta a mão de ninguém. Então, do mesmo jeito que eu não tô soltando a mão de vocês, não soltem a minha, não solte a mão da Lê, né? Que a gente seja
essa fortaleza mesmo, uma segurando na outra e ajudando em momentos difíceis, né? Eu tenho sido muito edificada pelas minhas irmãs. Eu olho, né, a Marrê, ela trouxe ontem algo assim muito precioso. Eu vou até fazer o exercício que ela me deixou, porque a gente está se ajudando. E mesmo que pareça que algumas coisas não estão ainda no eixo, tenha convicção de um negócio. Se você não parar, isso daqui a pouco passa. Então, é só uma fase, tá? Tchau, tchau.